Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser um pouquinho diferente, nós vamos falar um pouquinho de história, história de microcomputadores. Esse é um assunto um pouco nostálgico, lembrando aí a era de ouro dos microcomputadores de 8 bits no Brasil, principalmente na década de 80, ok? Então é um vídeo interessante aí para o pessoal que tem mais de 40 anos, que vai lembrar bem do que passou naquela época com os micros da ocasião, e também interessante para o pessoal mais novo para ver como eram, ter um pouco mais de contato aí com essa tecnologia, ver como eram os micros e as dificuldades da época, ok? Então vamos lá pessoal, micros de 8 bits, né, aqui no Brasil foram muito fortes na década de 80, mas no mundo a microcomputação ela já acontecia um pouco antes disso, né? Então a gente pesquisando consegue verificar o seguinte: o primeiro microcomputador considerado microcomputador pessoal era um equipamento que saiu nos Estados Unidos chamado Altair. O Altair 8800 saiu na época, mais ou menos em 1975, né, que ele foi lançado. 1975. Esse computador ele tem uma história interessante, né? Ele era extremamente primitivo, né? E ele se comunicava através de LEDs com o usuário, com uma série de sinais de luzes, né? Era bem rudimentar. Na ocasião, duas pessoas muito conhecidas hoje em dia adquiriram esse Altair 8800. Uma delas foi o Bill Gates, junto com seu colega de faculdade, o Paul Allen. Os dois adquiriram. E o que eles fizeram? Como esse micro não tinha um compilador para uma linguagem de alto nível, eles criaram um BASIC para o Altair, uma linguagem BASIC para o Altair, e deixou o computador muito mais interessante, muito mais amigável para o uso como um computador doméstico. Ok? Desse computador veio um outro, já muito mais avançado, só que baseado nele, chamado IMSEI 8080. É interessante que 8080 era um microprocessador utilizado nesses microcomputadores do início dos tempos da microcomputação pessoal. Okay? Era um microprocessador de 8 bits e ele equipava os IMSEI. Esse IMSEI foi um computador utilizado naquele filme Jogos de Guerra. Quem assistiu War Games, né, que passou aqui no Brasil na década de 80, mostrava um estudante de ensino médio que usava um IMSEI 8080 para acessar o computador da escola através de um modem através de som, né, um modem tonal, e ele entrava lá no computador da escola, alterava as notas dele, as notas baixas, e colocava notas altas, né? Quer dizer, ele mostrava como era o hacker, né, da época. Okay? E depois, obviamente, o filme evolui porque ele acaba acessando sistemas militares e quase provocando uma terceira guerra mundial. Ele usava na casa dele já naquela ocasião um IMSEI 8080, ele aparece bem nítido no filme. Okay? Aqui no Brasil apareciam os primeiros computadores, que na verdade eram clones de algumas versões que saíam em outros países. Então, depois dessa sequência aqui do Altair e do IMSEI, nós tivemos uma empresa inglesa chamada Sinclair, que fez muito sucesso aqui no Brasil. Na verdade, não a própria Sinclair, né, em si, mas os clones dos computadores Sinclair reproduzidos aqui no Brasil por outras empresas. Então, a primeira empresa que fez um clone do Sinclair foi a Nova Eletrônica, né? A revista Nova Eletrônica com seu NE Z80. NE vem de Nova Eletrônica, Z80 vem do microprocessador, que era um microprocessador da empresa chamada Zilog, chamado Z80. Okay? E o NE Z80 nada mais era que um clone do ZX80, que foi um microcomputador pessoal lançado na Inglaterra em 1980, ok? Sendo que o NEZ80 saiu em 1982 aqui no Brasil. Na sequência,
A Zilog lançou o ZX81 e aqui no Brasil a Nova Eletrônica fez o NE-Z8000. Repare que esses computadores eles tinham 1K de memória RAM. O NE-Z8000 saiu, como vocês vão ver aí na foto, com uma memória, uma expansão de memória que colocava ele com 16K. Todos eles rodavam uma versão de um interpretador BASIC interno. Então quando você ligava o computador, aparecia um cursor e escrito OK, onde você começava a digitar os comandos de BASIC diretamente. E aí as coisas aconteciam meio que em paralelo em vários segmentos. Nos Estados Unidos, você tinha a Radio Shack, que fazia os computadores da linha TRS-80. O primeiro TRS-80 já tinha saído lá em 1977. TRS-80 modelo 1, por exemplo. Depois eles fizeram vários outros. E aqui no Brasil, nós tivemos os clones dos TRS-80, feitos muitos pela Prologica. Empresa que fez muito sucesso aqui na década de 80. Então a Prologica saiu com o CP200, que era um computador ainda clone do Sinclair, tá? Era compatível, por exemplo, com o ZX81. E depois saiu uma versão S dele, né, a CP200S, com um teclado diferente, alguns recursos a mais. Depois lançou o CP300, que era compatível com o TRS-80. Na sequência, o CP400, que era compatível com o TRS-80 Color. Lembrando que o CP300 e o TRS-80 usavam o Z80 como processador. O CP400 e o TRS-80 Color usavam o 6809, um microprocessador da Motorola, não era o Z80 da Zilog. Ok? E também o CP500, que era aquela máquina um pouco maior, vocês vão ver aí na foto, e era compatível com o TRS-80 modelo 1 e 3 e tinha um Z80 também como microprocessador principal. Tá? Normalmente aqui você tinha memórias que variavam entre 16 e 48K, alguns modelos chegando a 64K como alguma versão do CP500. Okay? Mas geralmente as versões máximas, né, as configurações máximas traziam 48K de memória RAM para esses equipamentos, que já era considerado bastante coisa na época. Uma coisa interessante eram os periféricos, né, desses equipamentos. O equipamento, como vocês estão vendo aí em algumas fotos que eu estou apresentando, era basicamente o console e o teclado montado no mesmo equipamento. Tudo estava ali dentro. Dali, geralmente, ele tinha um modulador de RF que jogava na saída de antena o sinal de vídeo para você acoplar numa televisão. Isso, a gente não tinha um monitor. O monitor até saiu para algumas versões mais avançadas, mas 90% do pessoal que tinha ali micro de 8 bits ligava a saída de radiofrequência na entrada de antena da TV. Você escolhia um dos canais que estivesse livre, geralmente 3 ou 4, e modulava aquele sinal e apresentava na tela da TV o vídeo do computador. Fora isso, para armazenagem se utilizava gravador cassete. A fita cassete era utilizada como meio de armazenamento dos programas. O computador não tinha um disco rígido, não tinha nada que pudesse fazer uma gravação permanente. Então, dentro dele, né? Então, tinha que ser uma gravação externa e era armazenado numa fita cassete, através de uma modulação em tom de áudio. E era modulado, geralmente, velocidades da ordem de 300 bps, né? Bounds por segundo. É uma velocidade extremamente baixa, né? Para você baixar 16K, por exemplo, que é para encher uma memória de um micro da época a 300 bps, você podia levar 6 minutos. Por exemplo, né? Tinha uma eternidade, né? Baixar um 16K, você botava a fita, ficava aquela fita rolando até você conseguir baixar tudo. Um micro que revolucionou isso foi o TK-85. O TK-85 lançou uma velocidade chamada High Speed, e o High Speed era simplesmente 4.200 bps, ou seja, extremamente mais rápido do que a outra, né? Com isso, os 16K baixavam em 30 segundos, era muito superior. Mas tinha um inconveniente: como ele trabalhava com uma velocidade maior, os tons utilizados e a velocidade de transferência eram, digamos, tons mais agudos, frequências mais altas, e a transmissão ficava mais exprimida. Então você tinha que ter um gravador cassete de alta qualidade e uma fita cassete boa também. Se o tom não tivesse bem ajustado ali, o azimuth do cabeçote do gravador estivesse fora do tom, você não conseguia simplesmente ler a informação.
E era importante que você gravasse e lesse a fita no mesmo gravador, num gravador bem calibrado. Do contrário, você também não conseguia ler, dava um erro, né? Principalmente nas velocidades mais altas. Então, muita gente tinha TK-85 e trabalhava com 300 bps simplesmente porque não tinha um gravador ou não conseguia ajustar um gravador, uma fita, um conjunto desses que trabalhasse com 4200 eficientemente. Aí diziam que não serve para nada essa velocidade e tal, mas na verdade servia. Eu mesmo tive um TK-85, usava 4200 e funcionava, que era uma beleza. Era um gravador bem ajustado, uma fita de qualidade boa, e eu utilizava aquele recurso ali com assim, uma facilidade grande, porque eu carregava os programas muito rápido ali. 16K vinha em 30 segundos, não precisava mais esperar aquela eternidade para baixar um programa. Ok? Outros dispositivos apareceram para computadores de 8 bits com o tempo. Um deles foi o drive de 5 1/4, o drive do flop disk de 5 1/4 polegadas. Esse drive, ele foi uma revolução também, porque aí sim você conseguia colocar uma quantidade razoável de dados num disquete, e a carga desses dados, né, o carregamento desses dados era extremamente mais rápido do que fita. E muitas das vezes mais confiável também. E os drives eram grandes, como esse que eu estou mostrando aí, eram trambolhos imensos, os disquetes também. E veja bem, os primeiros disquetes de 5 1/4, eles eram capazes de armazenar 720K cada um, porque eles eram face simples. Depois é que vieram os drives de face dupla, onde você podia chegar a 1.2 MB, ok? Isso bem depois. O que se fazia muito na época, eu me lembro, os de 720K, se você tivesse um drive face simples, você nunca poderia ler um disco face dupla. Mas havia uma técnica para aproveitamento do disquete, já que o disquete era uma unidade cara. Ele vinha, muita gente comprava o disquete avulso, de tão caro que ele era. Poucos compravam aquelas caixas com 10 unidades. Então, para você ter mais espaço, você picotava, porque o disquete tinha uma marca na sua lateral, uma marca aqui do lado de cá, que era uma proteção de gravação, e uma marca do lado de cá. O disquete face dupla, ele tinha a marca dos dois lados, o face simples só tinha de um lado. O que se fazia era picotar o disquete aqui, fazer um recorte com a tesoura, e ele passava a ser utilizável dos dois lados, porque o material magnético ele era feito pelo fabricante dos dois lados, mas só um lado era garantido que ele funcionaria, ok? Só o lado da face original. O outro lado, o fabricante não dava a garantia de que seria bom, mas normalmente funcionava muito bem. Fazia-se o picote e utilizava-se os dois lados. O único inconveniente é que você tinha que colocar o disquete de um lado, quando você queria ler o outro lado, você tinha que retirar, inverter e colocar ele novamente para ler o outro lado. Com isso você tinha 1.2 MB, só que manualmente invertendo o disquete, ok? Bom, também haviam outros micros também que foram saindo ao longo do tempo, ao longo da década de 80, né? Nos Estados Unidos já havia o Apple II, já desde 1977. Depois um Apple II Plus, né, um mais requintado, um equipamento com mais memória, com mais capacidade. Aqui no Brasil, algumas empresas clonaram o Apple II. Uma delas foi a Unitron, a outra foi a Dismac. E entre vários outros equipamentos similares ao Apple II. Eles fizeram bastante sucesso aqui. Eles tinham um gabinete grande, vocês vão ver na foto, com um teclado semi-profissional, tinha capacidade de cor, né? Todas as vantagens do Apple II Plus eram implementadas nessas versões nacionais do Apple II. Eles usavam o processador 6502 da Motorola, não era nem o Z80 nem o 6809, né? Era o 6502, e tiveram uma quantidade de software gigante, né? Então até hoje tem uma legião de fãs aí dos famosos Apple II nacionais. Em paralelo, saíram alguns outros computadores. Por exemplo, o MSX, que foi lançado no Japão mais ou menos em 1983, e aqui no Brasil os clones do MSX saíram pela Gradiente. Um se chamava o MSX Expert da Gradiente e pela Sharp, o MSX Hotbit. Eles usavam o processador Z80, mas eles tinham uma grande diferença em cima dos TRS-80, etc. Ele tinha o Z80 para fazer a CPU básica, e ele tinha mais um processador
para fazer a parte de vídeo, um processador exclusivamente para vídeo, okay? Que era da Texas Instruments, e mais um processador de áudio, um processador de som. Com isso ele ficava um computador com um recurso multimídia fantástico, né? Uma grande qualidade de vídeo, grande qualidade de áudio, e daí games muito superiores aos games dos outros equipamentos que usavam Z80, uma velocidade de processamento também maior, e por conta disso, até porque ele tinha uma memória de vídeo dedicada de 16K, né? Isso fazia com que ele funcionasse muito mais rápido. Geralmente ele vinha com 48K de RAM e mais os 16. Aliás, se não me engano, era 64K de RAM e mais 16 de RAM de vídeo. Então era um equipamento versátil por ter usado o Z80. O Z80 com uma versatilidade impressionante, tudo montado no MSX. Então fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil. No Japão, obviamente, muito. E aqui no Brasil com esses clones e mais algum outro clone que eu possa estar esquecendo aqui ou não lembrando. Ok? Copiando a linha do MSX. Tinha também alguns outros equipamentos importados, tipo o Amiga, que saiu em 85. O Amiga já era um computador versão 16 bits, ele já era meio que um pré-PC aqui, muito utilizado pela sua capacidade de vídeo, por ter mais processamento, muito usado em edição de vídeo e tratamento de imagens. Então o pessoal que fazia filmagem, fotografia, adorava ter um Amiga, né, um computador Amiga, pelos recursos gráficos que praticamente substituíam uma estação de edição. Né, claro, com as devidas proporções, ele era um equipamento doméstico, não era muito barato, era um equipamento importado, mas o editor de vídeo que tinha um Amiga, ele conseguia trabalhar vídeo com uma facilidade muito grande, ao contrário de outras máquinas que não tinham essa facilidade toda. E havia também o Commodore 64, um computador americano muito usado para a área de jogos, com muitos recursos de jogos, tá? Além disso, a Apple, alguns anos mais tarde, lançou o Macintosh. O Macintosh, ele, embora não tenha sido um sucesso fantástico, até por causa do seu preço e tudo mais, ele quebrou algumas barreiras que até hoje, digamos, os paradigmas que ele quebrou na época, né, as ideias novas que ele trouxe, até hoje são utilizadas. Né? A primeira delas é a utilização de janelas, né, e com ícones. Isso foi colocado via Macintosh, então facilitava muito a interface entre o usuário e a máquina, né? Era muito mais fácil. E o mouse, né? Ele foi um dos primeiros computadores a usar mouse. Você usava o mouse para clicar no ícone, etc. Né? Ele não rodava o Windows, ele rodava um sistema que tinha essas características, da onde depois o Windows acabou se utilizando da ideia para desenvolver o seu próprio sistema operacional. Isso foi com o Macintosh lá pelos idos de 84. Falei aqui no TK-85, né? O TK-85 era um clone do Sinclair e ele foi desenvolvido por uma empresa nacional chamada Microdigital. Também muito famosa na época. A Microdigital, ela começou lançando o TK-80, TK-82C, que fez muito sucesso, que eram clones do ZX-81 lá da Sinclair, né? Também similares aos NE, os NEs 8000 e também ao próprio CP200, ok? Usavam Z80, utilizavam aquele BASIC tradicional com aquele tecladozinho plano, né? Depois do TK-82C teve o TK-83 e o TK-85. O TK-85 nós falamos aí da velocidade aí do high speed, todos eles compatíveis com o Sinclair, utilizando o Z80, com memórias que variavam de 16K até 48K, né? Também com possibilidade de fazer expansão. Depois eles evoluíram para uma linha chamada TK-90X, que eram compatíveis com também uma linha da Sinclair chamada ZX Spectrum, ok? E em seguida eles lançaram o TK-95, que era uma evolução do 90X, também compatível com ZX Spectrum, e finalmente o TK-2000, que era uma tentativa da Microdigital de se aproximar dos micros com padrão Apple, né? O TK-2000. Ele tinha uma similaridade com o software da Apple, o Basic era parecido, né? Ele usava também o 6502, igual da Apple, e ele podia teve a versão 1 e versão 2, ele podia ter até 128K de RAM. Era uma máquina bem interessante, usava teclado semi-profissional. Eu vou botar uma foto aí para vocês lembrarem ou conhecerem. Okay? Isso tudo em cima da Microdigital.
Bom, com relação a alguns periféricos que eram utilizados naqueles equipamentos, né, começa pelo seguinte: a gente usava um televisor como periférico monitor, né, para ele virar o monitor. E a comunicação com ele era feita através de radiofrequência, era modulado um sinal na frequência da TV e entrava pelo cabo da entrada de antena da TV. Quando as TVs na época não utilizavam a assinatura, TV por assinatura via cabo, né, utilizava-se, a pessoa tinha a TV e uma entrada para a antena, né, que vinha lá da antena, e aqui ela botava uma chave para fazer a conexão aqui com o micro. O micro vinha aqui e ele chaveava, ou vai assistir TV, chaveia para um lado, ou vai ver para o micro, chaveia para o outro. Botava-se esse chaveador, foi muito usado depois também com videogame, né? Aqueles chaveadores para interromper o sinal da antena e entrar com o sinal do micro na TV. Mas havia também alguns adaptadores que você utilizava nas TVs mais modernas, que tinham entrada de vídeo composto. Você utilizava aquela entrada e adaptava o micro aqui para vídeo composto, ou alguns micros que já tinham essa saída também. E aí a qualidade de imagem era bem melhor, obviamente, porque você não modulava o sinal era um sinal de vídeo composto sem modulação. Então tinha menos interferência, era mais limpo o sinal e mais nítido. Okay? Melhorava sensivelmente a qualidade. Havia também algumas impressoras, geralmente eram impressoras seriais, impressoras que utilizavam a porta RS-232C. Alguns poucos vinham com a porta paralela. Eu cheguei a fazer na época uma interface, porque a minha impressora era paralela, eu tinha uma impressora paralela, e o computador só tinha saída serial. Eu fiz um conversor serial paralelo para poder funcionar. Okay? Um computador da época que era compatível com o CP400 e o TRS-80 Color. E aqui no Brasil ele chamou Color 64. Vou mostrar na foto. Ele era bem interessante, usava o teclado semi-profissional, tinha uma caixa robusta, parecia a caixa do Apple II Plus, e ele era totalmente compatível com o TRS-80 Color, que foi um micro muito legal na época, porque tinha uma capacidade multimídia muito importante, bem superior aos TRS-80 normais, modelo 1 e modelo 3. Ele tinha uma saída de fábrica, né, na placa dela, uma saída RS-232, que poderia ser usado para impressora serial, mas era difícil ter uma impressora serial, era mais fácil ou mais barato comprar uma paralela, então tinha que fazer essa interfacezinha para compatibilizar. Okay? ZX Spectrum tinha uns equipamentos chamados microdrives, que eram pequenos, como se fossem umas fitinhas DAT, né? Eram umas pequenas fitas que você gravava nesses microdrives, uma capacidade muito superior de dados do que fita cassete ou mesmo um disquete, né? Bem práticos, eram pequenininhos e eram unidades de armazenamento, tá? Saíram para a linha da Sinclair, ok? Também você tinha joysticks no mercado, alguns computadores tinham entrada direto para joystick, outros você adaptava a entrada para facilitar fazer um game, né? Embora o objetivo do micro, desde que saiu, não era fazer game nele, né? Para isso tinha os consoles que já saíam na época de videogame. O objetivo era praticar programação mesmo e eventualmente fazer um jogo ou outro que não necessitasse de joystick, mas alguns joysticks foram lançados, por exemplo o TRS-80 tinha um joystick para ele, tinha entrada independente de joystick, então já se pensava nesse mundo dos gamers aí para os micros de 8 bits na época. Alguns usavam inclusive cartucho, o TRS-80 Color, na versão do CP400 tinha uma entrada de cartucho, que podia ter um programa ou um jogo, e o próprio MSX também tinha entrada de cartucho, também eram periféricos mais comuns. Teclados geralmente eram incorporados no console, não tinha necessidade, né? E do gravador cassete nós já comentamos também, que era um dos principais acessórios, e assim como os drivers de 5 e 1/4, ok? Bom, pessoal, alguns outros fabricantes também fizeram micros, até a própria CCE fez micro, ela fez um micro chamado MC1000, rodava Basic, era um micro que não era compatível com nada, né? Mas ele rodava Basic e tinha programas próprios, né? Acabou, assim, não fez muito sucesso porque ficava muito limitado em relação a programas para ele. Na época também nós tínhamos as revistas, né? As revistas mais populares de microinformática eram Microsistemas, que na minha opinião foi a melhor revista de microinformática da década de 80,
E90, ok? Tinha o famoso Renato Di Giovanni com vários programas distintos e artigos fantásticos na Microsistemas. Havia uma concorrente também chamada Micromundo, também com artigos bem interessantes para microinformática, para quem estava começando nessa área, estava adquirindo o seu primeiro computador. Ok? Bom, pessoal, isso que eu tinha a falar sobre micros de 8 bits da era dourada aí da microinformática pessoal dos anos 80 e iniciozinho dos anos 90, tá? Óbvio, depois disso, todo mundo sabe, veio a era do PC, e a era do PC veio para ficar, obviamente. Houve a abertura da lei de informática, né? Havia uma lei de informática que bloqueava a importação de equipamentos. Isso deixou o país muito limitado a alguns fabricantes nacionais e também tornava muito caro, quase impossível de você ter um equipamento importado, a não ser que você fosse lá fora e trouxesse ele na bagagem. Ok? E depois que houve abertura de mercado para a área de informática e vieram os PCs, essa área toda de 8 bits obviamente tinha que ficar para trás, até porque não tinha mais como competir, e o PC veio, a Apple sempre tentando vir na cola do PC, mas o PC com a sua arquitetura aberta veio com centenas de fabricantes, inundando o mercado com vários modelos, né, no mundo inteiro. E aqui no Brasil com vários fabricantes também, e inicialmente em escritórios, empresas, todo mundo usando PC, e depois virando um micro doméstico mesmo, começando com o PC XT, né, que usava o micro de 16 bits 8086, e depois a sequência que vocês conhecem do x86, né? Veio o 286, 386, 486 com as diversas versões, Pentium e aí por diante, né? Quer dizer, foi ilimitado. Agora o limite, o PC até hoje é o padrão de micro doméstico, embora muitos também apreciem a linha da Apple com os equipamentos Mac. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique like, não deixe de se inscrever no canal, e um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.